parei de estudar na 7ª série do ensino fundamental. Então eu sou um milagre em todos os aspectos. Eu nasci em Carangola, Minas Gerais, fica na divisa com o estado do Rio de Janeiro, também fica na divisa com o estado do Espírito Santo, mas é Minas. Foi de lá que Deus me achou. Sou casado com a pastora Kelly. Eu agradeço muito a Deus. A Bíblia vai dizer que aquele que encontra uma esposa, ele encontra a benevolência do Senhor. Quando Deus quer abençoar um homem, dá para ele uma esposa. Eu acho que Deus quis me abençoar muito, porque Ele me deu uma mulher incrível, linda, linda, linda por fora e mais linda por dentro. Em breve, sem quem sabe, se a bispa convidá-la, vocês possam, já caiu uma agenda, vocês... Ela é presbiteriana, literalmente, 20 e tantos anos na presbiteriana. Depois de muitos anos ela caminhando comigo, ela começou a confessar algumas coisas. Falava assim: amor, eu te achava tão estranho no altar. Eu ficava sem entender nada do que acontecia durante o culto. Eu ficava com você por amor. Você soprava nas pessoas. Enfim, sou o pastor Pedro Daniel, para quem não conhece ainda. Pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, eu acho que Deus tem um senso de humor terrível, porque Deus escolhe cada coisa para representá-lo, né? Então Deus, eu acho não, tenho certeza que o senso de humor de Deus é muito grande. A bondade, a misericórdia, a graça, o favor. Que essa graça possa acompanhar você, que esse favor alcance a sua família, que toda vez que você se sentir pequeno, continue se sentindo pequeno e entenda que Ele é grande. Quando você se sentir fraco, entenda que você de fato é fraco, mas entenda que Ele faz forte nas suas fraquezas. Deus é contigo. Eu vim te dizer que Deus é contigo. Eu vim te dizer que Deus é contigo. Estou acompanhado de um grande amigo, mais de 15 anos de amizade, João. Há pouco tempo Deus nos conectou espiritualmente. Eu nunca pressionei, nunca convidei os meus amigos a ser ovelhas, a ser discípulos, porque eu acho que filhos espirituais têm que nascer de forma natural, né? De forma orgânica, tem que fluir, assim como uma igreja nasce, como qualquer outra coisa deve ser. E há pouco tempo Deus nos conectou agora espiritualmente. A gente está desenvolvendo uma relação linda cada dia mais. Deve ter alguns outros amigos, vi aqui algumas ovelhas, vi aqui o Guilherme, a Lidóia, a Regiane. Estou aqui sendo prestigiado por um grande amigo. Esse é pentecostal, meu filho, até o tutano. Deixa eu falar com você. Pastor Gerry vai estar aqui na semana profética. Eu senti, hein? Eu vou dar lugar, hein? Mas Power, é só para deixar assim uma pequena e breve reflexão. Eu estou muito satisfeito, muito orgulhoso de ver a Boas Novas caminhando perto da Power. Não somos só perto em distância, né? Mas estamos nos aproximando em amor, né? Em respeito, em carinho, em afeto. Há um tempo, não digo muitos anos, mas há pouco tempo eu venho acompanhando mais o bispo, a bispa, a Power. E graças a Deus, Deus conhece o meu coração. Nunca houve um sentimento de inveja, nenhum tipo de sentimento de disputa, de rivalidade. Muito pelo contrário, eu sempre olhava e falava assim: cara, eles são muito bons, eles são incríveis. Eu conheci vocês naquela campanha do amor, né? Eu vi na televisão, eu vi alguém postando. Ali eu entendi que era Power. Um dia eu passando aqui na rua de cima, eu vi um mercadinho, vi uma situação assim, e eu perguntei, eu acho que era o Mateus, tinha uma loja de carro aqui. Eu falei: Mateus, o que é aquilo dali? Ele falou assim: aquilo dali é da igreja Power. Parece que é o social deles, parece que tem um mercado solidário, eu não sabia muito bem o que era. E aí são essas coisas que faz a gente começar a enxergar que há propósito, né? Que
que há seriedade, que há muita integridade, compromisso de fato com a sociedade, com a comunidade, com o bairro. Vocês estão em excelentes mãos, tá? Obrigado pela forma que vocês me receberam hoje como um príncipe. Eu me senti sendo tratado literalmente como um príncipe. A primeira impressão que eu tive do Carlos quando eu conheci, eu falei assim: Carlos, você é um diplomata? Foi a impressão que eu tive. Aí ele falou assim: como que você sabe? Eu falei: eu sou um profeta, amado. Eu estou percebendo algumas coisas. E aí ele falou assim: amigo, eu me preparei, eu estudei, eu sonhei em ser um diplomata. De fato ele é. Talvez não no título, mas a gente entende que no reino o título é Paulo ou apóstolo, nunca apóstolo Paulo, né? Você pode ver que em todas as cartas ele escrevia Paulo ou apóstolo, porque existe um ser humano antes do título. Só existe o apóstolo porque existe o Paulo. E de fato ele carrega a nobreza. E toda vez que Deus quer te prosperar, Ele vai te conectar a pessoas prósperas. O líder é aquele que tem capacidade de apontar o caminho. Pastor, para você qual é a maior característica de um líder? Ele aponta o caminho. Ele fala assim: entra ali, vai por aqui. Ele é um guia, é uma bússola para os nossos destinos nessa terra que é tão perigosa. Então, eu estava vendo o envelope do profético. E quando eu estava sentado, você falou uma palavra e Deus me deu uma visão. No envelope que você me deu do profético, tem uma pequena árvore ao lado, que é o símbolo do ano que vocês estão vivendo. O ano de ser fértil. E eu vi o símbolo de uma árvore. Só que quando eu via essa árvore, eu via que a árvore, quando ela para de crescer para cima, a árvore, quando ela chega no seu topo, alguém pensa: parou de crescer. Não tem mais para onde crescer, para cima. Chega um momento que nós começamos a crescer para os... Há um tempo de crescimento lateral. Pastor, o que é isso? Não é só casas. Eu via cidades, eu via outros lugares, eu via outras regiões. Aqui já chegou talvez naquilo que a gente pode falar que é próximo ao máximo. Você pode perceber que a Lagoinha chegou um tempo que não podia crescer mais. O que ela teve que fazer? Abrir inúmeras lagoinhas. Olha o que virou: Lagoinha Orlando, Lagoinha do mundo inteiro. Então, bispo, pega essa palavra, medite sobre ela. Há um tempo de crescimento lateral. Pastores, profetas, essa ida sua a Israel é a oportunidade para Deus revelar os profetas que estão na casa. Essas saídas suas, essas idas suas a pregações, a viagens, é a oportunidade para você, a Dani, para toda a igreja entender que há uma nova geração nascendo na Power. Bispo é aquele que pastoreia pastores. Há um pastoreio dentro de você. Há uma semente poderosa em você. Deus não te chamou para esse lugar à toa. Deus não tem te convidado para a presença dele à toa. As suas feridas ele já tem curado, os seus traumas ele já tem te liberto. E aí, depois que foi curado, depois que foi transformado, depois que você já alcançou Jesus, e agora o que nós temos que fazer? Agora nós temos que pegar a nossa experiência, a nossa vivência, né? Porque agora eu já sei onde tem um remédio. Então eu já sei onde tem um remédio. Eu agora alimento aquele que está doente, eu alimento aquele que está caído, eu alimento aquele que está ferido. E eu quero declarar desde a ponta desse altar até a última cadeira, que Deus vai usar a sua história, Deus vai usar o seu testemunho, Deus vai usar os processos que você está passando para impactar uma geração. Eu estava num culto como esse, numa quarta-feira de tarde, 15 horas da tarde. Tinha 30 pessoas na rua Ponte Nova, na Igreja Batista da Floresta. E um profeta falou assim: você vai ser usado para impactar uma geração. Na época eu era um maconheiro, cheirador de cocaína, tomador de LSD, de ex, fumador de skunk, fumador de haxixe. Eu nunca imaginava que eu poderia estar na Power Church pregando o Evangelho. Olha o que Deus fez com a minha vida. Ei, eu quero dizer para você, querido, há um destino profético, há uma chamada para a sua história. Você não está na terra em vão. Você não está nessa igreja em vão. O Espírito Santo não está te convidando para essa intimidade em vão. Há uma promessa sendo alinhada com o seu ser. E no tempo oportuno, Deus vai levantar a tua
história para tocar em outras histórias. Será que já tem alguém crendo? Será que já tem alguém recebendo? Será que alguém já pode celebrar? Será que alguém já pode dar um brado de vitória? Será que alguém pode glorificar o nome dele? Aleluia! Abra, por favor, o livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Eu sinto a presença do Espírito. Antes de lermos, eu quero fazer uma oração. Você pode ficar de pé? Eu posso fazer do meu jeito? Dê a mão para essa pessoa que está ao seu lado, com todo respeito. Fecha os teus olhos. Esqueça do Pedro agora. Pensa somente no Espírito Santo. Eu não conheço você, não conheço a sua vida, não conheço a sua história, mas o Espírito Santo te conhece, te sonda. Pai, em nome de Cristo Jesus, por sua bondade, por tua graça, pelo teu favor, contempla essa igreja lotada, Jesus. Olha que cenário mais lindo, que cenário mais oportuno, para que a tua presença mais uma vez manifesta. Nós cremos, ó Pai, apesar de entender que os sinais são para os incrédulos, tem hora que a gente também está um pouco incrédulo. Tem hora, Deus, que a gente está um pouco atribulado, angustiado, faminto, com sede. Eu não sei, Pai, qual é a realidade que essa pessoa saiu da casa, saiu do serviço. Eu não sei qual tem sido a realidade que a pessoa tem entrado por aquela porta. A única coisa que eu sei, meu Deus, é que agindo o Senhor não tem ninguém que possa impedir. A tua mão não está encolhida, os teus ouvidos não estão surdos, os teus olhos não estão cegos. Agindo Deus, Espírito Santo, visita cada família agora, cada sonho, cada projeto, cada pessoa que está cansada, sobrecarregada, cada pessoa que está aflita de alma. O Senhor é guia, o Senhor é consolador. Visita, Espírito Santo, faz a tua obra nessa noite. Que quando eu pregar, Pai, não seja o Pedro, mas seja a boca do Senhor. Que através das minhas palavras haja resposta, alinhamento, cura, libertação, transformação. Que esse culto seja um culto marcante para a vida dessa pessoa. Eu estou declarando que os céus vai visitar a terra hoje, e que esse culto vai ser o início de um novo tempo, o início de um novo marco. Pai, eu creio que o Senhor não leva um profeta a lugar nenhum à toa. O Senhor não conecta pessoas à toa. O Senhor há um propósito em tudo que o Senhor faz. Eu me coloco à sua inteira disposição. Se o Senhor quiser revelar, revele. Se o Senhor quiser batizar com fogo, batize. Se o Senhor quiser curar, cura. Eu só me coloco na sua inteira. Faz o teu querer, cumpra a tua obra. Será que você pode aplaudir Jesus? Pode tomar seu assento. Ô irmão, põe a sua mão assim. Deus falou para mim quando você tirava foto que você tem um potencial muito maior do que as pessoas imaginam. Há um talento muito grande em você, mas existe algo que te trava, que te bloqueia. Existe um medo que sonda o seu coração. Somente às vezes, diante de grandes oportunidades, você dá uma travada. Deus está resolvendo um problema passado. Deus está te chamando de filho e está dizendo que Ele é pai. Vou falar de novo. Deus está te chamando de filho e está dizendo que Ele é pai. Tudo que você não ouviu da boca do seu pai, você vai ouvir da boca de Deus. Tudo que você não ouviu, talvez ainda na sua própria casa, para aquele que deveria ser o seu herói, Deus está dizendo: eu sou o seu herói e tu és o meu filho. Preste atenção no que eu vou dizer.
De hoje para 3 meses, Deus está destravando um projeto financeiro. Eu via como se chegasse o teu tempo. Deus está dizendo: não para, não desista. Você lutou muito para chegar até aqui, você se preparou muito. Só que eu via quando 2 portas grandes já foram fechadas na sua vida, como se fossem 2 grandes traições que doeu sua alma, que foi uma decepção para o seu ser. Mas Deus me disse: eu usei isso para forjar, eu usei isso para preparar, eu usei isso para matar o menino, para fazer nascer o homem. Porque às vezes só tinha tamanho, mas era infantil. Só tinha tamanho, mas tinha cabeça infantil. Deus está dizendo que matou a criança, matou o menino mal resolvido, e está nascendo um tempo novo na vida desse homem. Deus está dizendo: meu filho, te prepara. 90 dias a partir de hoje, há um tempo novo na sua vida financeira e profissional. Ei, Carlinho, tem dia que ele não vai poder vir, tá? Tem dia que ele não vai poder vir para o culto. Você libera ele, porque vai ter dias que ele fala: paizão, estou no Rio de Janeiro, paizão, estou em São Paulo, paizão, eu estou com um negócio muito grande aqui. Será que tem alguém crendo nisso? Será que tem alguém recebendo isso? Será que você pode fazer algum barulho? Será que você pode adorar a Deus? Será que você pode falar alguma coisa? Domingo eu falei a mesma coisa para ele lá fora. Botei a mão na cabeça dele e disse: se prepara, os milhões estão chegando. Eu estou sentindo muita glória de Deus. A filha que me fez a entrevista, abre a sua mão assim. Deus tem contemplado a tua guerra. Eu via você se perguntando algumas coisas. Você tem se esforçado para ficar até no culto. Tem se esforçado para não deixar a fé fraquejar. Tem se esforçado muitas vezes para não abandonar o propósito. Mas o Espírito de Deus está te sondando, não é de hoje. E está dizendo assim: fala para ela, por que ela deixou os sonhos morrer? Pastor, não entendi. Eu estou vendo como uma ordem muito clara: volte a estudar. Pastor, como assim? Não é para parar. Deus tem um negócio muito forte com você na área do estudo, na área acadêmica, na área de curso, na área de workshop, na área de ensino, na área de treinamento. Se debruça nos livros. Se debruça nos livros. O pai está me dizendo: fala para ela que os últimos 5 anos foi de muito plantio, e às vezes ela não viu a colheita. Os últimos 5 anos talvez foi de muita entrega e de pouco resultado. Os últimos 5 anos talvez foi um tempo de muita energia. E talvez a pergunta maior: Deus, será que valeu a pena tanto? Será que eu fiz as escolhas certas lá atrás? Será que eu entrei na área certa lá atrás? Será que quando eu comecei eu não estava enganada? Será que eu não fui na pressão da família? Será que eu não fui nessa área por causa disso ou daquilo? Não! Deus está dizendo: você não errou. Você vai começar a entender todas as escolhas e todos os processos que você passou agora. Está chegando um tempo das suas perguntas ter respostas. Está chegando um tempo daquilo que não fazia sentido passar a ter sentido. Está chegando um tempo daquilo que para você não via mais: pastor, eu não consigo mais entender o propósito nisso aqui que eu escolhi. Calma. A semente primeiro ela morre, depois ela germina, depois ela cresce, depois dá galhos, depois dá flores, depois dá fruto, depois dá fruto. Mas quando eu falei de fruto, eu vi um anjo parando no seu ventre. Ai! Quando eu falei de fruto, eu vi um anjo parando no seu ventre. Se Deus é na minha boca, eu creio que é. Você conta de hoje a 6 meses, vai dar um testemunho no altar. Vai dar um testemunho no altar.
Não se pergunta, pastor, mas é a hora. Pastor, mas será que nós temos condição? Mas pastor, minha vida está toda. Não pergunta isso. Vida é prosperidade, vida é bênção, vida é milagre, vida é resposta de Deus. E o anjo do Senhor visitou a casa, o anjo do Senhor visitou o ventre, o anjo do Senhor abriu a madre. Assim diz a boca do Senhor. Será que tem alguém que crê na palavra? Será que alguém pode celebrar? Será que alguém pode fazer algum barulho? Será que você pode dar glórias a Ele? Casal, Deus abençoe o casal. Eu vou para a palavra. Tem que pregar. Entendi. Tem alguém intercedendo por uma Gabriela. E a Gabriela precisa de uma cura. Entendi, Jesus. Tem alguém intercedendo por uma Gabriela. Ou a sua alma e o seu espírito está conectado com essa Gabriela. Deus não me mostrava a idade. De vez em quando Deus mostra. Se é criança, se é adolescente, se é adulto, se é senhor de idade. No caso, senhora. A Gabriela também é um nome muito moderno, né? Mas eu vi alguém ligado espiritualmente a uma Gabriela. E essa Gabriela está enferma. É um negócio de uma bactéria, viu? Deus está sendo mais claro e mais específico. Se você lembrar, conhece, tem conexão com alguma Gabriela, não relute. Vem aqui, minha filha, corre aqui. Eu ainda perguntei a Deus, Deus, como é que eu vou revelar o povo do fundo se está tudo escuro? Aí tem que ser só desse jeito. Você pode dar glória, igreja? Você pode dar glória? Como é que é? Ela está com o corpo todo cheio de... acho que é uma bactéria. O corpo dela como é que está? Eu não sei explicar. Cheio de caroço. Na pele? Ela tem quantos anos? 26. Tem 9 anos. Quando ela tinha 17 anos, a família foi atacada por uma macumbaria. Deus voltou 9 anos. Eu não sei se essa data... Como é que é? Como é que é? Ela começou a ter enfermidade na pele. Se você não der glória, eu vou embora. Se você não ouviu o que ela falou, eu vou falar. Foi mais ou menos com essa idade que começou a enfermidade na pele dela. Eu estou achando que o negócio é recente. Estou achando que a enfermidade é agora. Deus falou para mim que mais ou menos 9 anos atrás estava quebrando a magia que foi feita. E ela acabou de falar, a mãe dela. Eu quero que você estenda a mão para cá. Jesus é bom. Aquela menina sofreu de um fluxo de sangue durante 12 anos. 12 anos. E foi um familiar que foi interceder. E o milagre foi estabelecido por causa da família. Pai, em nome de Cristo. E orará pelo enfermo com imposição de mão. E o enfermo será curado. Só que além de Deus estar quebrando a feitiçaria, Deus está quebrando o trauma. Deus está quebrando o trauma. Porque apesar de ter feitiçaria, o emocional dela abalou. Por causa de uma situação que aconteceu dentro da própria casa. Eu estou vendo um trauma emocional tão violento que refletiu nas emoções e no corpo físico da Gabriela. Ai! Deus está dizendo que está apagando da memória dela Manassés. Deus está apagando da memória dela algumas cenas de terror.
algumas cenas assustadoras. A tua filha vai voltar a viver. A tua filha vai voltar a viver. Eu vou falar pela terceira vez: a tua filha vai voltar a viver, porque até hoje ela está sobrevivendo. Estende a mão para cá. Pai, nós liberamos cura sobre a Gabriela. Depois você dá o testemunho para o bispo. Eles me levaram para pregar numa conferência, me deram 20 minutos. Eu chorei 7. Aí quando eu fui pregar, eu já comecei a gritar. Eu falei, vou gritar aqui. Vou fazer o quê? Me deram 20. Chorei 7, emocionado. Então enfim, vou pregar o que der. O que não der eu volto. Primeira Reis, capítulo 17, não é isso? Vamos no versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente. Qual é o primeiro lugar que Deus mandou? Qual o primeiro destino que Deus deu? E escondendo-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Preste atenção. O segundo lugar, o primeiro foi uma região, para o lado oriental em algumas versões. No meu é dispõe-te e vai até o oriente, ou para o lado oriental. Esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta. Qual lugar? Qual lugar? Que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Capítulo 18, versículo 1, para ganhar tempo, tá, gente? E sucedeu o quê? Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Eu quero falar para você que está me assistindo na sua casa, pelo canal do YouTube, pelo Instagram, ou qualquer outra rede social. Eu quero pregar para você que está aqui sobre os 4 processos até o tempo da exaltação. Os 4 processos de Elias até o tempo da exaltação. Porque apesar de ser profeta, apesar dele ter dito a Jezabel e Acabe: não vai chover em Israel durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Apesar de já ser cheio do Espírito Santo, como eu e você, isso não significa que, apesar de sermos cheios do Espírito Santo, não existe processos, não existe fases, não existe etapas que eu e você devemos e vamos ter que passar. Eu estou falando de um profeta da envergadura de Elias, que é um dos fundadores da escola dos profetas. Isso prova que o ministério profético pode ser desenvolvido. Eu estou falando de um profeta, um tesbita. Quem eram os tesbitas? E Deus sabe a quem escolhe para cada tempo oportuno. O povo tesbita era um pequeníssimo arraial de guerreiros, de homens valentes, que treinavam de manhã, de tarde, de noite não, mas de manhã e de tarde. Treinavam
porque eles eram mercenários. Os tesbitas eram uma tribo de homens valentes, terrivelmente valentes, que os reis contratavam quando precisava de um exército. Quem nunca já ouviu em guerras as alianças que o rei faz com outros reis? Às vezes o rei é pequeno daqui, o outro rei é pequeno dali, mas eles se juntando vencem os grandes. Alguém pegou? Às vezes eu sou um rei pequeno aqui, mas um outro rei pequeno ali se junta e vence o outro rei que é grande. Deixa de ser orgulhoso. Deixa de ser bobo. Deixa de ser imaturo. Deixa de ser doente, dodói. Tem guerras que você e eu nunca vamos vencer sozinhos. Tem guerras que teremos que unir. Tudo bem que não é Bíblia, mas sirva de lição. No livro A Arte da Guerra, ensina um pouco desse princípio. Quando você não pode contra alguém, ou você se junta, ou você junta com outro que pode. Porque nessa terra, meu amigo, o que eu não quero é apanhar. Eu não sei você, mas eu não quero sofrer. Pastor, mas meu Cristo sofreu por mim. É óbvio que é inevitável passarmos por dores. Eu não vou ser aqui negligente, irresponsável e falar que existe uma Disneylândia dentro do Evangelho. Existem processos, mas dá para ser leve. Agora, por que Deus escolhe um homem tesbita? Porque a causa que ele ia levantar o profeta tinha que ser um homem bruto. Não dava para ser um frangote. Não dava para ser um mimizento, criado com leite e pera, vou falar, que soltava pipa no ventilador. Não dá. Ele ia ter que enfrentar uma das mulheres mais terríveis. Ele ia ter que enfrentar, porque todo lugar que tem um homem frouxo tem uma mulher terrível. Porque às vezes ela vai ter que fazer o que o frouxo não fez, e ela acaba fazendo um papel que não é dela. E por ela fazer um papel que não é dela, costuma acontecer dela perder a identidade. Então, meu amigo, nem tudo é culpa da sua esposa. É porque você não põe limite. É porque você não tem pulso. A Bíblia vai dizer que o homem é o cabeça. Mas por que tem algumas mulheres, pastor, que assumem o papel de cabeça? Porque o marido é cabeça de bagre. E por ele ser cabeça de bagre, ela fala, não tem jeito de viver com cabeça de bagre. Então Jezabel era uma mulher terrível, assustadora, que sabia jogar o psicológico, que sabia jogar no emocional. Deus tem que pegar um homem bruto, que não tinha medo de nada, aparentemente, que não sentiria o golpe, aparentemente, que teria ousadia, coragem, intrepidez, e ele larga logo a primeira dele, para começar, para se revelar, para chegar, para dar boas-vindas a Israel. Não vai chover segundo a minha palavra. 3 anos e meio, que é a metade de um ciclo. 3 anos e meio. Só que quando ele fala isso, Deus intervém. Porque às vezes a gente toma atitudes que nos expõem pelo nome do Senhor. Tem hora que compramos guerras pelo nome do Senhor, que se não for o Senhor a gente morre. Tem horas que fazemos coisas pelo ministério, pela igreja, pelo reino, que se Deus não intervir, que se Deus não for conosco, nós sucumbimos. É impossível suportar tamanha pressão, tamanha cobrança, tamanha exposição. E Deus, quando vê, falou, largou para cima de Jezabel. Na hora, Deus fala, eu preciso te esconder, rapaz. Não dá para você ficar exposto. Eu não posso te perder. E se você ficar aqui, ela te mata. Às vezes você está vivendo um tempo de esconderijo e está pensando que Deus esqueceu de você. Às vezes Deus te recolheu para um secreto, te chamou para um tempo um pouco mais apagadinho, e você está pensando que Deus esqueceu de você. Deus não esqueceu de você.
É porque Deus te conhece, conhece as suas limitações e pior, conhece o inimigo da sua alma, da sua história e do seu destino. E para proteger o propósito, Ele prefere te esconder do que te perder. Quantas vezes você não se sentiu pronto? Elias era homem pronto, mais ou menos, mas era cheio de unção, cheio de propósito, sabia que o chamado era profético, já era usado. Irmão, eu estou falando de um cara que mandou parar de chover. Ele mexeu no cosmos, ele interviu na natureza. Porque uma coisa é falar com o irmão, falar com a irmã, outra coisa é você falar para os átomos, falar para a nuvem, falar para a água. 3 anos e meio você desvia, viu? Quando você vê Israel, você passa longe. Agora, Deus intervém e a primeira ordem de Deus é: vai para o Oriente. Vai para onde? Se você jogar no Google, eu gosto disso, a palavra Oriente é da onde o sol nasce, o leste. Da onde vem a luz, da onde a luz brilha. A primeira coisa que Deus fala para Elias é: vai para um lugar que tenha. Eu vou te falar os 4 anos que o profeta passou. Não foi à toa, não é à toa que está escrito. Deus nunca te manda para um lugar à toa. A geografia que você está é a geografia ideal dos céus. Ezequiel foi profeta no vale, João Batista foi profeta no deserto, Daniel foi profeta no palácio. Tem. Fazer o quê? Pais, não destinos. Não existe caminhada com Cristo, não existe chegar num apogeu da fé, não existe chegar num tempo de glória, de colheita, de viver promessas, vivendo na escuridão. A escuridão não é ambiente para crente, a escuridão não é ambiente para filho de Deus. Quando havia trevas sobre a face do abismo, Deus, antes de fazer qualquer coisa, Ele entendeu: não tem como fazer nada na vida de quem está em trevas. Então a primeira ordem de Deus para o universo é: haja. Então a primeira coisa que Deus faz é te convidar a ter um encontro com a própria luz de Cristo. Só que a luz tem um problema, me pergunta qual? Ela revela o que estava. Por que muitos não querem vir para a luz? Por que muitos não querem chegar mais perto do pastor? Por que muitos não querem estar mais perto do profeta? Porque quer esconder o pecadinho. Porque assim, pastor, já entreguei 70%, mas tem um 30% que eu gosto. Pastor, já entreguei muito da minha vida, né? Eu já mudei demais, verdade. Mas eu estou pregando para quem quer viver propósito. Eu estou pregando para quem quer viver promessa. Eu estou pregando para quem nasceu para ser grande. Eu estou pregando para quem veio reinar na terra. Eu estou pregando para quem não aceita ser comum. Eu estou pregando para quem não aceita ser o mesmo. Eu estou pregando para quem nasceu para cumprir uma jornada, ter êxito e sair da terra com legado. Se essa pessoa é você, irmão, entenda: não tem como Deus trabalhar em você nas trevas. Primeira coisa que Ele faz com você é: vem para a luz. Vem para um lugar onde o seu pecado é exposto. Vem para um lugar onde os seus traumas têm que ser tratados. Vem para um lugar onde o seu caráter será confrontado. Vem para um lugar onde eu possa ver quem você é. Vem para a luz. Será que já tem alguém que tem disposição, coragem, ânimo de deixar Deus colocar a luz dele sobre? Segura, pode segurar, segura. Já vou para o segundo. Eu poderia ficar mais na luz, mas para a gente ser mais objetivo, porque o final é o melhor. Não vou perder tempo com o começo, o final é melhor. O segundo lugar que Deus dá destino para o profeta foi ordem de Deus. Foi ordem de quem? Qual que é o problema do crente? A maioria de nós estamos tomando atitudes, tomando decisões sem ouvir Deus. Por
Porque eu me precipitei, porque eu fui ansioso, porque eu não consultei a palavra. Todo homem de Deus, que fosse de Deus, que não consultou a Deus, é só você lembrar de Josué e a aliança que ele faz, se não me falha a memória, com os midianitas. Você vai ver que Josué sofreu um problema terrível, terrível, que a bomba foi estourar lá em Saul e Davi. Outro dia eu falo disso, das alianças mal feitas. Porque só por um detalhe que está no texto, porque Josué não consultou o Senhor. Por que, pastor? Porque o coração do homem ele é enganoso. A nossa ansiedade. Quantas vezes eu pensei, estou pronto, é a hora, chegou a minha vez. Aí acontecia algo no meu dia que o Espírito Santo falava assim: você quer que eu disponha assim para o Brasil ou você prefere ser tratado? Você quer ser pedra de tropeço ou ser um vaso de honra? Você quer ser julgado, criticado, apontado e com razão, ou você quer ter moral, ter honra, ter dignidade? O problema é que muitas das vezes nós estamos pensando que está pronto, aí Deus deixa você chegar pertinho da terra prometida, e aí você vai lá e comete aquilo que Deus pediu para você não cometer. Aí Deus te coloca lá de trás de novo. Não é porque Ele é mau, é porque Ele está te protegendo. Ele está de quê? Quantas vezes eu fui protegido por Deus, e eu continuo sendo protegido por Deus. Deus sabe a medida que eu suporto, Deus sabe até onde eu posso ir. Então para de achar que só porque você tem um Espírito Santo, tem a promessa e tem um dom, já chegou a sua vez. Talvez você ainda está no processo, mas o segundo lugar, vai para a torrente de Querite. Está escrito assim: e Deus disse para o profeta Elias. Deus fez o quê? Deus fez o quê? Vai para a torrente de Querite, porque ali ordenei aos corvos que te que os corvos de Jesus. Veja bem, no início do texto vai dizer assim: Deus disse a Elias: vai para a torrente de Querite, porque eu já ordenei aos corvos que ali de Sus. Tem um segredo no corvo. Eu estava agora em Massada, na fortaleza de Herodes, e o povo desceu na minha frente, e eu fui um dos últimos, eu perdi o bonde, literalmente eu perdi o bonde. E aí eu fiquei sentadinho no banco esperando o bonde voltar. Ficou uns 4 discípulos lá em Israel. A fortaleza de Herodes é um lugar muito alto, onde eles construíram literalmente uma civilização para se proteger de todas as invasões da época. Um lugar alto, um lugar estratégico. Quem tentava subir a montanha tomava flechada de cima para baixo. Eu saía rolando e caía lá embaixo. Pronto. Presta atenção. Foi até oportuno eu ter perdido aquele bonde. Começou a juntar um tanto de corvo. Eu perguntei assim para o guia, eu falei: o que é isso aí? Ele falou: corvos. E eu já tinha essa mensagem, e aí eu aproveitei e preguei lá em cima. Inclusive eu tenho esse vídeo guardado, daqui a pouco eu tenho que soltar aí. E eu pude ver o que é um corvo. Pastor Pedro, o que tem um corvo? O corvo só vai aonde tem animal morto. Lembra que Jezabel estava atrás de Elias? Lembra que Jezabel estava atrás de Elias? Deus manda um animal que só sobrevoa o lugar onde tem morto, para enviar carne, para enviar alimento. Sei lá onde que ele arrumou isso. Agora, pastor, por que Deus manda corvo? Porque com toda certeza naquela época, um dos sinais que eles sabiam se alguém tinha morrido ou não, é se ia juntar corvos em cima da carniça. E quando Jezabel olhava de longe, quando Acabe olhava de longe e via corvos, pensava: Elias morreu. Pastor, por que eu não vivo milagre? Porque às vezes Deus está usando o corpo para te abençoar, mas você acha que ele é animal imundo. Porque às vezes a bênção que você precisa está na mão da pessoa que você não aprova. Vou falar de novo. Talvez a bênção que você precisa está na mão da pessoa que você não aprova. Quantas vezes você julgou alguém,
Você teve uma má impressão de alguém, você fechou o coração para alguém, aí depois de muito tempo você falou assim, não é que ele é gente boa, não é que ele está me abençoando, não é que tem coisa acontecendo. Porque a gente olha para as pessoas como se elas fossem imundas e a gente fosse santo. Você está perdendo oportunidades gigantes. Você está perdendo talvez portas maravilhosas. Mas só porque a porta não vinha com emblema de santidade, talvez você achou que não era uma porta de Deus. Irmão, quem vai passar é você, a porta que se vira para lá. O que importa é se você é. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza de quem você é? Se você tem maturidade suficiente para entender que você já passou por alguns processos, irmão, fique em paz, não importa de onde está vindo, importa quem está mandando. Vou falar de novo, não importa de onde está vindo, importa quem é que está mandando. Pastor, quem mandou foi Deus, então não quero saber como é que chegou, eu quero saber que chegou. Agora é engraçado, Deus disse a Elias e ordenou um corpo. Pastor, não entendi. Com você Deus fala, com a sua provisão Deus ordena. Vou falar de novo, com você Deus fala, mas com a sua provisão Deus ordena. Com você Deus fala, mas com a sua provisão Deus ordena. Deus vai ordenar a provisão chegar na sua casa, só porque você obedeceu a ordem, só porque você aceitou o chamado, só porque você se jogou na promessa, só porque você se expôs pelo reino. Tem provisão chegando para mim, tem provisão chegando para Power, tem provisão chegando para você. Eu vim ser profeta nessa noite e liberar tudo que o céu tem preparado e dizer, é tempo de provisão chegar. Não importa a situação, não importa onde, não importa como, Deus ainda cria situações, Deus ainda cria jeito de te proteger, de te guardar e te prover. Será que tem alguém crendo nisso? Será que tem alguém recebendo isso? Será que alguém pode adorar? Faz algum barulho, Power Church. Power Church, explode esse lugar pelo amor que você tem a Deus. Bate na mão de duas pessoas e fala, tem provisão chegando. Te contar um breve testemunho. Estava no início da igreja, precisava pagar o aluguel. O aluguel era R$3.000. Na época para mim era um dinheiro assim, assustador de tanto dinheiro na minha vida. Toda vez que de vez em quando eu levava em dinheiro, irmão, eu ia orando, intercedendo, Deus, todo mês eu tenho que dar esse bom dinheiro para essa mulher. Amanhã ela é imobiliária. Aí Deus falou comigo assim, se quem está dentro não prover, eu uso de fora. Eu fiquei, como é que é isso? Eram as 3 horas da manhã, uma ovelha minha estava em Hong Kong jogando futebol. Hong Kong, outro lado do mundo. Pastor, você está on? Eu falei, agora eu estou. Fiquei. Na época eu não tinha Pix. Aí ele pediu uns códigos lá que para fazer transação internacional precisa de uns códigos. Aí ele falou o valor que ele ia mandar. Crê se quiser. Era exatamente o valor que faltava para pagar o aluguel naquela época. Aí acabou que eu não tinha o código, ia demorar muito. Eu falei com ele da situação. Ele falou, não, vou fazer o seguinte, vou pedir minha mãe para te transferir o dinheiro, depois eu transfiro para ela, porque ela já tem tudo. Eu falei, então assim, não vou brigar, não vou discutir. Um exemplo rápido, poderia citar centenas. Quando Deus não usa de perto, Ele usa quem quer, a hora que quer, o dia que quer. Deus nos dá a oportunidade de ser provisão na vida de alguém, para que no dia que eu necessitar, exista uma mão entendida com provisão. As 2 vezes que eu vim aqui, a primeira foi o Cláudio Duarte falando da aquisição do imóvel. Você lembra disso? E eu estava precisando de uma direção na época. Eu estava diante de um projeto na época. Agora deve ter 2 meses. E eu saí daqui com uma convicção. No outro dia, uma construtora me liga. Eu
tinha alugado um lote para a igreja, um lote para fazer o estacionamento, 80 carros. E eu já estava preocupado, porque era muito trâmite. Dá um conselho: alugar lote é pior do que alugar uma casa velha. Não, estou falando sério. Porque o lote, irmão, precisa de um tanto de processo. Para tirar uma árvore, meu filho, você fica 6 meses. Para autorizar a terraplanagem, mas não sei quanto tempo. Resumindo, tem quase um ano que o lote está lá. E nós até hoje não colocamos um carro lá. Mas naquela semana que o Cláudio estava aqui, eu peguei a palavra e falei assim: estou entendendo, Deus. O Senhor me trouxe aqui para ouvir isso. No outro dia, não foi uma semana, no outro dia a consultora falou assim: você pode vir aqui na consultora? Posso. Aí abriram um projeto e falou assim: está vendo isso aqui? Isso aqui vai ser o estacionamento da sua igreja. Como é que é isso? Irmão, que esmola quando é demais. Até o crente desconfia, não, só para vigia. Aí eu já fiquei assim, porque gato escaldado tem medo de chuva. Fiquei, golpe. Vai me tomar um negócio, vai fazer qualquer coisa. Claro que vai. Não tem mamadeira para adulto. Não tem. E fiquei olhando. Aí ela foi muito sincera. Foi a primeira vez que eu vi alguém ser tão sincero. Ela falou assim: pastor, já vou abrir o jogo para você. Nós vamos fazer toda a obra do seu estacionamento, se você nos permitir. Por qual motivo? Porque a gente só não comprou o estacionamento porque é o único documento que não saiu do lote inteiro, da rua inteira. E como a gente tem pretensões futuras, nós queremos deixar no mesmo padrão do que nós vamos construir do nosso empreendimento. Eu falei: então você está dizendo que vai construir o estacionamento para mim porque você tem pretensões futuras? Ela: isso, se você me permitir. Eu falei: nós não vamos brigar por causa disso. Hoje, que dia? Um dia Divina Power. Quem que me liga? Quem que me liga? A moça do estacionamento. Pastor, está aprovado tirar a árvore, está aprovado tirar o ponto de ônibus da porta da igreja do lote, está aprovada a obra. Na próxima semana a gente começa a mexer lá. Esse altar é um altar que tem resposta para as nações, resposta de provisão, resposta de milagre. Daqui flui bênção, daqui flui prosperidade, daqui flui destino. Eu estou dizendo, querido, Deus não te trouxe aqui em vão. Há provisão chegando na tua família. Aí eu venho hoje, qual que é o apelo do bispo? Uma primícia. Uma primícia para construir. Eu fiquei ali já: Deus, não me pede tudo não. Não faz isso comigo não. Só que a torrente de Querite secou. A torrente de Querite o quê? Enquanto Israel inteiro não tinha água, o profeta tinha água. Andar com Deus, ele tem um preço um pouco mais alto. Andar com Deus tem um sacrifício que talvez ninguém entenda. Se falar que é fácil ser crente, que é leve, que é suave, a gente até crê. Mas tem momentos que dói. Tem momentos que pega. Tem momentos que você podia dar um jeitinho que a coisa ia mais rápido. Você podia usar um contato aqui, fazer um negocinho assim, você sabe que é mais, mas porque você tem temor, você fala assim: Deus. Tem hora que você fala assim: eu vou dar na cara, não. Deus, eu vou pegar aquele irmão, eu vou dar ali um pau nele, porque ele é muito chato, ele é enjoado, ele é insuportável, ele é sem noção. Aí você: ô irmão, estou orando, suportando em amor. A vontade às vezes é falar assim: irmão, não tem como você não vir aqui na igreja, mas não some daqui. Não tem como você desaparecer do ministério, não. Mas aí a gente lembra, para amar os pequeninos, para estender a mão para o caído. Esse é o preço. Porque para um ímpio, para alguém que não crê, para alguém que não tem temor, quando ele não vai com a cara de alguém, ele só ignora. Quando ele discute com alguém, ele vai embora, não pede perdão, cada um vive sua vida. Agora você briga, fica 3 anos, não pede perdão, não tem como pedir perdão. Você fica 5 anos remoendo um assunto, aí de repente você vê a pessoa, aí a pessoa faz assim para você, ó. Você não sabe se ri, se chora, se xinga. Aí você vai para casa e fica: eu sou tão ruim.
Ela riu para mim, eu não consegui. Ô Espírito Santo, por que eu sou assim? Ô Deus, muda meu coração, me transforma, essa amargura, você não consegue. Quem não tem o Espírito Santo, irmão, não tem essas consciências, não. Quem não tem o Espírito Santo vai fazendo coisa errada atrás de coisa errada e vai embora. Tem uma escama, é só você lembrar o que você fazia antes de ser crente, irmão. Tenta lembrar. Lembra de você quando você não era crente. Quem te via numa festa ficava assustado. Quem te via num churrasco falava, gente, é só um churrasco de família, não precisa disso tudo. Era a formatura do meu pai, universidade. Meu primo tomou um doce dentro da faculdade. Ele ficou louco dentro da faculdade. Surtou, tiveram que tirar ele da festa. Ainda bem que não foi eu dessa vez. Só que Deus sabe a hora certa de fechar, de encerrar alguns ciclos. Porque Deus se move por propósito. E aonde o profeta, o filho, aquele que está debaixo da obediência, não está sendo provido, não está tendo básico, não está tendo sustento, ele tira, ele remove. O bispo falou uma frase que eu amo. Sabe por que Deus te tira de alguns lugares? Porque ele escuta conversas que você não escuta. Sabe por que Deus fecha algumas portas? Porque ele senta em reuniões que você não senta. E aí, para te poupar, porque você emocionalmente ainda é fraco, ele não te conta. Porque se te contar, você adoece, você fica doente, você quer bater, você quer brigar, você quer mandar áudio, você quer mandar mensagem. Aí ele só afasta e te poupa. E você está lutando para pessoas ficarem na sua vida, enquanto Deus está dizendo assim, deixa embora. Irmão, Jesus falou, pode ir. Vocês não querem ir também não? Porque alguns discípulos abandonaram a missão. Pessoas bem resolvidas não imploram. Pessoas curadas que sabem quem são não imploram. Quando você implora, você baixa o seu nível de valor. Quando você implora para alguém comprar um produto seu, ele põe o preço que quiser, porque ele está vendo que você está desesperado. Agora quando você atende, oi, tudo bem, bom dia. Tem como baixar o preço? Não, obrigado, Deus abençoe. Ele roda. Você tem Pix? Para de negociar aquilo que não tem negócio. Valor não tem negócio. Preço tem negócio. Valor não, você tem valor, não tem preço. Você precisa evoluir. Você precisa amadurecer. Você precisa entender que nem todo mundo vai te amar. Você precisa entender que nem todo lugar te cabe. Você precisa entender algumas coisas. Deus visita o profeta e dá o terceiro destino. E eu já começo a concluir. Qual é o terceiro lugar? Deus fala assim, dispõe-te daqui. Esqueci só de detalhe, posso voltar aqui rapidinho? Permite dar uma marcha ré, rapidinho. Sabe o que significa querite? Corte. Pastor, não entendi. Tudo que eu te falei tem a ver com corte. Pastor, continua não entendendo. Esse segundo processo na nossa vida, por que muitos não suportam? Por que muitos abandonam o projeto? Por que muitos vão embora? Porque o corte na Bíblia fala de aliança. Deus nunca faz uma aliança com alguém sem antes machucá-lo. Eu sei que te assusta, mas Ele não poupou nem o seu filho. Ele não poupou nem o seu próprio filho. Deus, quando faz uma aliança com Jacó, o anjo toca na cabeça do fêmur, e Jacó sai mancando. Jacó sai o quê? Quando Deus vai fazer uma aliança com Abraão, fala assim, Abraão, vou até fazer uma aliança com você, mas tem que cortar o prepúcio. Vocês estão aí ou não? Vocês estão aí ou não? José, eu até faço uma aliança com você, mas primeiro eu preciso que você passe por um poço, por um calabouço, por uma traição dos irmãos, passe por uma prisão, por uma acusação de estupro. Você quer? Se Deus falasse tudo o que ia acontecer, José ia falar assim, escolhe outro, envia outro, manda outro em meu lugar. Deus fez uma aliança com Moisés, só Moisés que não sabia. Deus mata um egípcio. Ele era criado no palácio como filho de Faraó. Ele recebeu a educação para ser o herdeiro do trono. Apesar de ser filho adotivo, as mulheres não herdavam o trono naquela época. É muito provavelmente que Moisés foi preparado para ser o próximo Faraó. Alguns estudiosos vão afirmar que Moisés falava até 80 dialetos da sua região.
Agora Deus pega um homem que vivia na nobreza, vivia no palácio, que tinha acesso a tudo, e fala assim: agora você vai para um deserto, cuidar de ovelha, e vai ficar 40 anos no anonimato. Um corte. Deus cortou Moisés do mapa. Tem gente que não suporta quando Deus corta algumas coisas. Corta um carro, corta um apartamento, corta uma relação, corta uma viagem. Quantas vezes estava com tudo aprovado, de repente o negócio voltou atrás? Quantas vezes o negócio chegou a ser seu e você teve que devolver? Talvez é Deus te cortando só para te machucar mesmo. Já percebeu que a gente só descobre uma pessoa depois da dor? Já percebeu que o nível de aliança só melhora depois que passa por crise? Porque a gente conhece caráter na crise, não é na festa. Porque a gente conhece a ética, a moral de uma pessoa é quando tudo está dizendo não, quando a pressão está acima dela, quando está tudo desmoronando. É aí que a gente conhece uma pessoa, não é na festa. Você não conhece ninguém no dia do culto, você conhece a pessoa nos bastidores, quando vai para o gabinete. Água, esse momento é água. Corte. Segundo nível. Deus para fazer uma aliança, primeiro Ele. Deus para fazer uma aliança, primeiro Ele. Terceiro nível, vai para Sarepta. Já vou entrar logo. Sabe o que significa Sarepta? Casa de fundição. Sabe o que significa Sarepta? Repita: casa de fundição. Porque apesar de ter aliança, tem que passar pelo fogo. É necessário ser batizado no querite, mas é necessário ser batizado no fogo de Sarepta. É necessário tu nascer da água e do... Lá fora do altar do tabernáculo existia uma bacia de água, mas existia um altar de holocausto. Na bacia tinha água, no altar tinha água. Na bacia tinha água, no altar tinha, porque aquilo que a água não tira. O terceiro nível, vou falar assim, 90% abre o bico. É só você lembrar de Gideão. Foi saindo de parte em parte. Até que eu aguento. Não, agora não dá mais. Isso aqui para mim é demais. Para você ter o tudo de Deus, você vai ter que entregar o seu todo. Por que o pastor Pedro está sendo tão abençoado? Por que o Carlos cresce tanto? Por que o fulano é tão abençoado? Você sabe o que ele aguentou de processo? Você sabe quantas cruzes ele já carregou? Sabe quantas pedradas ele já tomou? Sabe quantas rejeições ele teve que superar? Quantos traumas, quantas feridas, quantas lutas internas ele teve que vencer? Se eu vim aqui com uma palavra, a palavra para você é: suporta um pouco mais. Eu tenho 14 anos que eu ando com Jesus, 10 anos pastoreando, e hoje eu posso afirmar, tem coisas que eu passei lá atrás que doeu, que machucou. Eu tive síndrome do pânico, gastrite nervosa, tive crises emocionais, tive crises psicóticas, meu casamento quase acabou, mas eu permaneci na promessa. Então tudo que eu estou vivendo hoje não é por aquilo que eu faço no altar, é por aquilo que eu fiz na minha casa, é aquilo que eu fiz no monte, é a renúncia, é o sacrifício, é a oração, é o jejum, é aguentar calúnia, é aguentar difamação, aguentar traição, aguentar abandono, aguentar tapinho nas costas, aguentar gente que falava que te amava, no outro dia virando a casaca e te odiando, te difamando, te falando mal, gente mentindo, gente te roubando. Irmão, tudo isso faz parte do processo, mas a palavra de Deus é João 15: permaneça, porque aquele que permanece dá fruto, e dá muito fruto. Fica de pé. Sarepta passa pelo fogo. Mas o engraçado é que em Querite Deus falou assim: vou ordenar um corvo que te sustente. Mas em Sarepta o discurso de Deus não mudou. Deus falou assim: agora eu vou ordenar que uma viúva te sustente. Quando o profeta ordena para a viúva: faz um pão, me dá água, me faz um bolo, pode ser para mim, não é para você não. É porque ele já entendia: eu vou pedir uma coisa que ninguém daria. Não tenha medo.
Porque Deus já ordenou no coração de algumas pessoas. Não tenha medo, Deus já ordenou no coração de algumas pessoas. Não fique pensando o que vão pensar de mim, o que vão falar do meu caráter. Você não está fazendo para você, você está fazendo para o reino. Você não está fazendo para uso pessoal, você está fazendo para a igreja do corpo de Cristo, para a noiva do Cordeiro. Você está fazendo para a família ser abençoada, para o Padre Eustáquio ser abençoado. Você está fazendo para almas serem restauradas. Não tenha medo de pedir do jeito que Deus mandar pedir. O milagre foi estabelecido. Ele ficou um tempo na casa da viúva, aconteceu 1 milhão de milagres. Vou pular essa parte. Não tem problema não, ele volta. Ele está bipolar hoje. Hoje ele está bipolar. Mas eu estou com paciência, para a glória de Deus. Presta atenção. O quarto nível. Ele passou pelo Oriente, veio para a luz, sofreu um corte, passou pelo fogo. Por quê? Porque Deus sabia que ia ver algo tão poderoso, tão grandioso, tão espetacular. Porque Moisés viu 10 pragas, viu o mar se abrir. Pedro viu Jesus andar sobre as águas. Agora você não vai ver nenhum outro profeta que orou, o céu fechou em cima, e quando orou por fogo, o fogo desceu. Porque quem passa pela água e pelo fogo recebe autoridade sobre a água e sobre o fogo. Tudo que você passa, você recebe autoridade. Todo processo que você suporta, você se torna mentor, se torna autoridade, se torna referência. Deixa eu terminar. Quarto nível. Sai daí, Elias, e vai ao encontro de Acabe. Mas aonde? Monte Carmelo. Pastor Pedro, o que significa Carmelo? Jardim de Deus. Vinha bem plantada, lugar frutífero, lugar bem cultivado. Tem alguém comigo? Diga amém. Monte Carmelo foi o lugar de exaltação de Elias, sim ou não? Foi o dia que os profetas, os adversários, Jezabel e Acabe, teve que reconhecer que Deus era na vida dele. Teve que reconhecer que ele era ungido de Deus. Teve que reconhecer que ele foi de fato separado pelos céus. Mas o que fez ele possuir o Carmelo foi os processos que ele passou em Sarepta e Querite. Você nunca vai estar pronto para entrar no jardim de Deus, para viver num lugar de colheita, sem antes passar 40 anos sendo preparado no deserto. Você nunca vai entrar na Canaã sem antes Deus tirar o Egito de você. Eu preciso que você entenda que a promessa ainda está de pé, que o sonho não morreu, que Deus é na sua vida, que Deus tem coisa grande para você, que Deus tem obra para fazer, que Deus tem maravilhas para acontecer. Eu estou dizendo, irmão, porque eu estou vivendo isso. Quantas vezes eu pensei, a minha vez não vai chegar, passou minha vez, estou cansado, estou estressado. O que Deus tem? Não! Deus tem muito mais, infinitamente mais. Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus de aliança, é um Deus que responde com fogo, é Deus que envergonha os teus inimigos. Deus está preparando o cenário, Deus está preparando a oportunidade, Deus está preparando o momento. Aquilo que às vezes acumulou durante 7 anos, você vive em um. Aquilo talvez, caros, que nós trabalhamos 6 anos, o 6º ano, para quem não entendeu, o 6º dia era o dia que o maná vinha em porção dobrada. O 6º dia era o dia que o maná vinha em porção dobrada. Pastor, não entendi. A Power Church está no 6º ano da sua história, é ano de porção dobrada. É por isso que eu vim falar, tem provisão, tem provisão, tem provisão, tem provisão, tem provisão. Está chegando a sua vez, está chegando a sua hora.